E aí, pessoal, tudo bem? Eu coloquei aqui 5 superfícies S e o que vamos fazer nessa aula é estimar o valor da integral de linha f vezes dr, onde f é o campo vetorial que está em rosa em cada uma dessas superfícies. Claro, eles estão em sentidos diferentes. E outra coisa a se considerar é que eu desenhei apenas a parte do campo vetorial que está dentro da superfície. Ou seja, eu também poderia desenhar o campo vetorial que está fora da superfície, mas eu quis focar somente nessa parte. E nós vamos ver que a trajetória desse campo vetorial é importante para determinar essa integral de linha. O sentido que importa para a gente é o anti-horário, o que significa que vamos percorrer a superfície assim, depois para a esquerda e depois voltamos ao mesmo ponto. E essa vai ser a orientação de todas as superfícies, a anti-horária. E eu posso até colocar nessa figura aqui também. E vamos analisar como o valor de f vezes dr sobre o contorno da superfície muda de exemplo para exemplo. A única diferença dessas superfícies é o que o campo vetorial f está fazendo. Aqui, elas são iguais. E, inicialmente, vamos pensar nessa superfície. O que está acontecendo? Nessa parte aqui, o campo vetorial está indo no mesmo sentido que a nossa linha, que o nosso contorno. E, por causa disso, nós vamos obter um valor de f positivo. Agora, aqui vai para cima, que significa que o f não assume nenhum valor, é zero. Ou seja, essa multiplicação vai ser zero, e podemos colocar ele aqui. Agora, quando estamos nessa parte do contorno, o campo vetorial está indo na trajetória oposta. Ou seja, o campo vetorial está indo nesse sentido e a trajetória para a esquerda. E, por causa disso, o f vezes dr vai ser negativo. O que eu estou querendo dizer é que aqui em cima, nessa linha, nós vamos obter valores negativos. E, com isso, esse comprimento vai se anular com esse aqui. Ou seja, quando você somar esse valor positivo com esse negativo, a resposta vai ser zero. E quando você vai para baixo, de novo, o campo vetorial é perpendicular à trajetória e, com isso, nós vamos ter zero. E, com base nesse pensamento, a integral de linha de f vezes dr vai ser igual a zero. Isso porque, se eu somar todas essas partes, o resultado vai ser igual a zero. Então, nesse caso, a integral de linha de f vezes dr é igual a zero. Agora, vamos pensar nessa situação. O que acontece? Se a trajetória é anti-horária, então vamos percorrer assim, e note que o campo vetorial está no mesmo sentido, o que significa que nós vamos ter valores positivos. Aqui, como estamos indo para cima, perpendicular à trajetória, vamos ter zero. Mas note que aqui o sentido do campo vetorial mudou, está no mesmo da trajetória, o que significa que também vai ser positivo. E quando descemos, não vamos somar nada. Por quê? O campo vetorial é perpendicular à trajetória, então, nesse caso, também é zero. E note que agora esses dois comprimentos não se anulam. E o que acontece com isso? Simples. Isso significa que a integral de linha vai ter um valor positivo. A diferença entre essas duas figuras é que, nessa parte de cima, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória. Já aqui, está indo no sentido contrário. Houve uma rotação desse campo vetorial que mudou o sentido dele. É como se você tivesse algo aqui que meio que cria um fluido nesse campo vetorial, mudando o sentido dele. Ou seja, tem algo que faz esse campo vetorial ficar girando e aqui não. E essa figura? O campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória e, por causa disso, vamos obter valores positivos nessa parte. E note que a trajetória é essa aqui. E o campo vetorial agora parece ir no mesmo sentido. E, por causa disso, aqui vamos obter valores positivos. Nessa parte, o mesmo pensamento. A trajetória é essa e o campo vetorial está indo no mesmo sentido, o que significa que também vamos obter valores positivos. Aqui, a trajetória é essa, e note que o
campo vetorial está indo no mesmo sentido, o que significa que também vamos obter valores positivos. E se todos os valores são positivos, significa que a integral de f vezes dr é ainda mais positiva. E observe que esse campo vetorial meio que está girando, e isso faz com que a integral de linha seja muito positiva. Claro, lembre-se que tem um campo vetorial fora da superfície também, mas nós só estamos focando dentro da superfície. Agora, vamos analisar essa situação. O campo vetorial, nesse caso, está no mesmo sentido da trajetória, e, por causa disso, nessa parte, nós vamos obter valores positivos. Aqui, o campo vetorial é perpendicular à nossa trajetória, como vimos no primeiro caso, e isso significa que não vamos adicionar nada à nossa integral de linha, portanto, é zero. Já aqui, nessa parte, o campo vetorial é contrário à trajetória, e, por causa disso, obtemos valores negativos. E tem um pedaço aqui bem pequeno do campo vetorial que está indo na mesma direção da trajetória, o que significa que tem uma parte aqui que é positiva. Agora, quando vamos para baixo, isso não acrescenta nada, porque o campo vetorial é perpendicular à trajetória. E a diferença entre essa figura e essa é que, nessa parte aqui, o campo vetorial foi ficando positivo. E, comparando com essas duas, significa que essa integral de linha vai ser menos positiva que essa aqui, mas um pouco mais positiva que essa. E isso acontece porque nós temos uma pequena rotação no nosso campo vetorial bem aqui. Tem alguma coisa nessa parte que está fazendo o campo vetorial girar, mudar o seu sentido. Portanto, nesse caso, essa integral de linha vai ser, digamos, menos positiva. Agora, vamos analisar essa última situação. Nesse campo vetorial, meio que existe uma rotação acontecendo aqui. É como se você colocasse algo aqui que faz o campo vetorial girar e a mesma coisa acontece nessa parte. Alguma coisa está fazendo o campo vetorial rotacionar. E se você somar essas duas coisas, o resultado vai ser zero, o que significa que a integral de linha vai ser zero. E isso faz muito sentido, porque se você percorrer todo o contorno, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui. A soma vai ser zero. Ou seja, se você calcular a integral de linha, você vai ver que, nessa parte, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória, o que significa que aqui vai ser positivo, já que a trajetória e o campo vetorial são perpendiculares, que significa que vamos obter uma soma zero. Aqui, o campo vetorial e o sentido da trajetória são diferentes. Por causa disso, essa parte é negativa. E, por fim, aqui vai ser zero. E, se somarmos tudo, esse comprimento vai se anular com esse aqui. Portanto, nessa situação, a integral de linha também vai ser zero. Agora, note que aqui nós tivemos uma rotação positiva, e isso gerou uma integral positiva. Aqui nós tivemos uma rotação maior, e isso gerou uma integral mais positiva ainda. Isso nos diz que, quanto maior a rotação, maior vai ser o valor da integral de linha. E isso nos diz, intuitivamente, que a integral de linha depende da rotação, ou seja, a integral dessa curva C, desse contorno de f vezes dr, que está indo nesse sentido, e nós vamos falar mais a respeito de sentido nas próximas aulas, pode ser igual à integral dupla dessa superfície S e que dependa da rotação desse campo vetorial. Isso porque talvez tenha algo que faça algumas partes do campo vetorial rotacionar. E nós pegamos a rotação desse campo vetorial e multiplicamos por um vetor normal em qualquer ponto da superfície e multiplicamos isso pelo diferencial da superfície. E, como eu disse, quanto maior a rotação acontecendo em alguma parte dessa superfície, maior vai ser a integral de linha.
E uma outra maneira de escrever isso é a integral dupla dessa superfície do rotacional de f vezes ds. Assim, se você quiser saber a soma de quanto estamos rotacionando ao longo da superfície, talvez isso seja igual ao valor da integral de linha à medida em que seguimos em torno do limite da superfície. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Claro, isso não é uma prova rigorosa, só mostra intuitivamente o teorema de Stokes. E na próxima aula, nós vamos provar isso aqui. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!